A pergunta que fica é se pessoas que não são instituições financeiras podem cobrar taxa de juros acima de 1% ao mês. Nesse vídeo eu quero esclarecer com você qual que é o posicionamento do STJ sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Gilson Guiás, eu sou economista, contador e advogado e eu ensino pessoas como atuarem na perícia e hoje eu quero explicar para você como que está o posicionamento do STJ sobre essa questão. Fato é que quando não se tem uma instituição financeira, qual que é o limite da taxa de juros que essas pessoas estão submetidas? Essa questão chegou lá no STJ e ela chegou da seguinte forma. Recurso especial 1.720.656, ministra Nancy Andrighi. E o que foi decidido na ementa? Na ementa foi decidido o seguinte, olha, recurso especial, compra e venda a prazo, empresa do comércio varejista. Então veja que era uma situação em que uma empresa do comércio varejista estava cobrando taxa de juros acima do que o normal. Entenda que a autorização para capitalização de juros, cobrança de taxa de juros acima do limite legal, só para instituições financeiras. Quando você vai analisar a evolução da legislação em si, quando você pega a súmula 596 do STF, quando o STF ainda tinha a competência de julgar, de corte recursal, né, para a matéria infraconstitucional, a súmula 596 do STF vem falando o seguinte, olha, as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitam às limitações da lei de usura. E aí ele estava fazendo referência ao artigo 1º da lei da usura, que fala que o contrato vai ser nulo se ele estipular taxa de juros acima da taxa legal. À época, a gente está falando da lei da usura, decreto-lei 22626, e o STJ vem falando, olha, para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, veja que só as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não vai se aplicar essa regra. Mas e as demais pessoas? E as pessoas que não são instituições financeiras? Ah, não, isso não mudou nada para elas. Ou seja, para nós, réis mortais, para nós, pessoas normais do mercado, o que a gente tem? Uma limitação definida lá na lei da usura, decreto 22626. E é isso que o STJ foi se debruçar num caso de uma empresa normal, uma empresa revendedora de móveis, eletrodomésticos, qual que é a taxa que ela poderia cobrar no máximo, entendeu? Então, vamos ver como que isso ficou. Olha só, recurso especial, compra e venda a prazo, empresa do comércio varejista, instituição não financeira. Artigo 2º da lei 6463/77, equiparação. Ele estava querendo se equiparar a uma instituição financeira. Ele falou, não, inviabilidade. Juros remuneratórios ou os compensatórios, os limites são dos artigos 406, combinado com o artigo 591. O artigo 406 aqui também vai dar uma celeuma, tá? Porque agora, nos últimos dias, eu vou reagir a isso em um outro vídeo, o STJ reafirmou o posicionamento dele que a taxa de juros do artigo 406 é a taxa Selic, não 1% ao mês. Então veja que esse julgado aqui está correto, porque ele fala que é a taxa do artigo 406, mas o posicionamento do STJ, fato é, deixa eu só explicar para vocês a questão do posicionamento do STJ. O artigo 406 do Código Civil, ele fala que se no contrato não estiver definido quais são os juros moratórios, vai valer a taxa de juros que tiver em vigor para pagamento dos tributos à União. E desde 1995, a lei do imposto de renda fala que os tributos da União ele vai ser remunerado, no caso da mora, pela taxa Selic. Mas o Código Civil entra em vigor em 2002, tem uma discussão ali, mas no STJ já tinha esse posicionamento que a taxa de juros moratórios do artigo 406 era a taxa Selic. Aí o que aconteceu? Começou a ganhar força a tese do 1%. Por quê? Porque a Selic ficou muito baixa nos últimos meses, aí, nos últimos anos, né? Ela ficou um período muito baixa. E aí, consequentemente, falou, olha, não pode usar a Selic porque ela está muito baixa. Está lá 2,5% ao ano, está muito baixa. Então, vamos colocar 1% ao mês. Porque o mercado, de certo modo, já usa esse 1% ao mês. E começou a ganhar força essa tese lá dentro do STJ, diversos julgados saindo com 1%, inclusive esse daqui, mas
nos últimos dias, eu estou falando agora, de 2024 mesmo, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas agora, em 2024, estou gravando ele em 2024. O STJ, a Corte Especial, reuniu e falou, não tem conversa, a taxa de juros do 406 é a taxa Selic, logo, os juros de mora são os juros do artigo 406, ou seja, o máximo que se pode cobrar é a taxa Selic. Agora você deve estar me perguntando assim, Edilson, mas por que você está falando de juros de mora, sendo que o julgado estava falando de juros remuneratórios? Eu estou querendo saber a taxa dos limites dos juros remuneratórios. Pois é porque o artigo 591 do Código Civil, você precisa entender um todo. Não dá para você aprender no final de semana por causa disso. Porque o artigo 591, ele fala que quando não houver uma taxa determinada, vai valer a taxa do artigo 406, entendeu? Então, a regra do 591 é assim. Eu vou abrir aqui a legislação, fica mais fácil para você. Quer ver? Código Civil. Fica mais fácil. Eu vou entrar aqui no Código Civil, artigo 591. Havendo fins econômicos, havendo mútuo para fins econômicos, presume-se juros que deverão... Vou colocar aqui 591, para você ver que não foi da minha cabeça que eu tirei isso daqui, não. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presume-se devidos os juros, entendeu? Então, já tem presunção de juros, juros remuneratórios, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere ao artigo 406, permitida a capitalização anual. Então, você está vendo que, na hora que aqui a ministra traz, falando o seguinte, na ementa, né? Ela traz o seguinte, artigos, juros remuneratórios, compensatórios, cobrança, limites do artigo 406, combinado com 591 do Código Civil de 2002, é exatamente isso. Ele está falando, olha, se o mútuo tem fins econômicos, os juros remuneratórios são presumidos. E em havendo esses juros presumidos, a taxa é do 406. Qual que é a taxa do 406? Hoje, em 2024, a gente sabe que a taxa Selic foi reafirmada. Mas nessa época aqui, a ministra ainda estava falando sobre 1% ao mês. Aí você vai ter que verificar o seguinte, olha, Edilson, qual que é o mais interessante para o meu cliente? Eu entrar com 1% ao mês ou eu entrar com a taxa Selic? E se você estiver como perito do juízo, você vai ter que verificar o que o juízo decidiu para aquele caso. Se o juízo não tiver decidido nada, aí você tem duas opções. Ou você pergunta para o juízo, o que, apesar de ser mais seguro, dá aquela noção de que você não está atualizado, ou você aplica o entendimento mais recente do STJ, que hoje, em 2024, é exatamente a confirmação de que é a taxa Selic. Então, vamos ver como que ficou ementado. Cuida-se de ação revisional de cláusulas contratuais de pacto firmado para aquisição de mercadoria com pagamento e prestação, cujas parcelas contariam com incidência de juros remuneratórios superior a 1% ao mês. O recurso consiste em determinar se é possível a instituição não financeira dedicada ao comércio varejista estipular em suas vendas de crédito pagas em prestação juros remuneratórios superiores a 1% ao mês ou 12% ao ano. Veja que na hora que ela coloca 12% ao ano, já está falando que não pode ter capitalização de juros. Acho que é muito óbvio isso. A questão da capitalização de juros é uma exceção. A regra geral é juros simples. A exceção é a permissão que as instituições financeiras façam a capitalização de juros, tá bom? Mas a regra geral é juros simples. Então, a cobrança de juros remuneratórios superiores ao limite estabelecido pelo Código Civil de 2002 é excepcional e deve ser interpretada restritivamente. Apenas às instituições financeiras submetidas à regulação, controle e fiscalização do Conselho Monetário Nacional é permitida a cobrança de juros acima do teto legal, súmula 596, precedente da segunda seção. Isso aqui eu já tinha falado para você no início. A previsão do artigo 2º da Lei 6463 faz referência a um sistema obsoleto, em que a aquisição de mercadorias à prestação dependia da atuação do comércio varejista como instituição financeira, no qual o controle dos juros estava sujeito ao escrutínio dos próprios consumidores e à regulação e à fiscalização do Ministério da Fazenda. Não sei, possivelmente você não vai lembrar disso, não vai saber disso. Eu sei disso por causa da necessidade de estudar a economia brasileira, mas no período dessa lei de 77, aquela maluquice da hiperinflação no país, e por causa dessa hiperinflação, veio essa legislação permitindo que houvesse a cobrança de um determinado valor de juros nas compras a prazo que eram feitas
feito pelos comércios varejistas. E é tão interessante que, às vezes, eu mostro para os alunos lá na universidade propagandas de grandes varejistas. A inflação era tão maluca que tinha propaganda de grandes varejistas falando assim, olha, você pode comprar aqui, compre hoje, e eu garanto que você vai receber o mesmo preço até o final do dia. Então, ele fazia uma oferta na televisão e falava, eu garanto o mesmo preço até o final do dia. Você fala, como assim garante o final? Porque o preço, a inflação era tão maluca que o preço ele oscilava diversas vezes ao longo do dia. Quem viveu essa situação aí sabe exatamente como que era. E aí, por causa disso, como o comércio estava travado por causa da alta inflação, o Estado permitiu que alguns comércios varejistas pudessem fazer a venda a prazo com uma determinada remuneração. Mas isso já passou. A ministra está falando, não, isso aqui era uma questão muito específica da época da hiperinflação, agora já é um sistema absoluto que não funciona mais. Por quê? Porque essa taxa de juros estava limitada ao que o Ministério da Economia colocava. A partir do momento que não se tem mais essa fiscalização, não tem sentido isso. Após a Lei de 64, após a lei que institui o Sistema Financeiro Nacional, que é a 45.964, o artigo 2º da Lei 6463 de 77 passou a não mais encontrar suporte fático apto à sua incidência. Portanto, é ineficaz e não pode ser interpretado extensivamente para permitir a equiparação de empresas varejistas a instituições financeiras, não autorizando a cobrança de encargos cuja a exigibilidade é restrita àquela. Olha que legal, né? Ele está falando, olha, o banco ele tem algumas obrigações que são diferentes, ele tem uma tributação que acontece diferente e, consequentemente, ele acaba tendo um direito de cobrar de modo diferente das pessoas. Você, que é varejista, está concorrendo em outro mercado, consequentemente, você não vai ter esse direito de cobrar como se banco fosse. Na hipótese concreta, o contrato é regido pelas disposições do Código Civil e não pelos regulamentos do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, haja vista que a empresa, hora recorrente, não é uma instituição financeira. Assim, os juros remuneratórios devem observar os limites do artigo 406, combinado com o 591 do Código Civil 2002. Está vendo que, mesmo hoje, mesmo com, ela vai lá e traz a pergunta se pode ser superior a 1% ao mês ou a 12% ao ano, já trazendo claramente que é juros simples. Hoje, você já sabe, que eu já te avisei aqui, e você consegue pesquisar muito facilmente esse posicionamento do STJ, que a taxa de juros do artigo 406 foi confirmada, que é a taxa Selic, ou seja, você vai conseguir utilizar esse julgado da integralidade exatamente porque ele coloca claramente assim, ó, os juros remuneratórios devem observar os limites do artigo 406, combinado com o artigo 591 do Código Civil de 2002. E aí, meu amigo, isso vai valer para loteadores, vai valer para construtores, vai valer para aquela loja da cidade que vende no crediário próprio, isso vai valer para o supermercado que vende no crediário, isso vai valer para a loja de material de construção. Todo mundo que não seja banco está limitado à taxa de juros, que é a taxa Selic. Em havendo o mútuo com fins econômicos, os juros são presumidos, mas eles são limitados. Limitados a quem? Limitados à taxa do artigo 406 do Código Civil. Interessante, né? E aí, gostou? Me conta aí se você viveu esse período da inflação, se você tem alguma história legal para contar, me fala aí nos comentários. Se você tem sugestão de outros vídeos que precisam ser reagidos, comenta aí também nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, dá aquela moralzinha para a gente ter mais pessoas aqui assistindo esses conteúdos. E o mais importante, use essas jurisprudência, essa questão dentro dos seus pareceres, dentro do seu laudo, porque a gente está aí nesse caminho para levar a régua da perícia no Brasil. Grande abraço para vocês, espero te ver no próximo vídeo. Vou fazer um negócio para você, ó. Vou sugerir aqui, ó, um vídeo para você, tá? Vou sugerir um vídeo que eu acho que vai ser legal para você. Clica aqui, assiste esse vídeo e a gente se vê. Valeu, tchau.